Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação. Boa noite, José. Bem-vindo. Boa noite, Miriam. Boa noite, Marielle, Lari, todos aqueles que vão entrando. Alguns nomes vão aparecendo aqui para nós. Boa noite, Vanessa, Giovana. Espero que todos vocês estejam bem. É muito bom ver o nomezinho de vocês aqui aparecendo, mesmo que a gente não veja os rostos de vocês. Boa noite, Dona Olga, lá de Brusque, a Gladete. Boa noite, Su, saudade de você, a Preta da Palhoça. Deixa eu colocar a nossa convidada aqui na tela já. Só um segundo. Norma. Boa noite, Eduardo, bem-vindo. Sintam-se todos acolhidos aqui. A gente sempre gosta de lembrar do nosso real objetivo. Oi, Lari. Olá, boa noite. Que bom ter você aqui conosco hoje. Lari, a gente sempre gosta de lembrar, do porquê que estamos aqui no Evangelho no Lar. Primeiro que não é o Evangelho no Lar meu, da Lari, da Emília, é da associação. A gente está aqui representando, assim como todos vocês também fazem parte. E a gente faz essa live aqui para incentivar que todos vocês que nos acompanham, que gostam desse momento, também façam o Evangelho no Lar na casa de vocês. Em um outro dia, em um outro horário, seguindo esse modelo que a gente traz aqui, porque é o modelo que Jesus nos ensinou lá na casa de Simão Pedro. Que como é que é? A gente faz uma prece de abertura, tem que ser feita do coração, não tem tempo mínimo, tempo máximo, palavras certas ou erradas. Depois a gente faz uma leitura do Evangelho, pode ser outra obra também. A gente faz comentário, fala as dúvidas, pergunta, enfim. Depois a gente faz uma prece de encerramento. E sempre com a aguinha, que nem a Larissa tá com a dela ali do lado, uma garrafinha, um copo, uma jarra de água para fluidificar, que a espiritualidade amiga utiliza para nos auxiliar essa água também. Então é esse modelo que a gente vai seguir aqui hoje, é esse convite que a gente faz para vocês também. Boa noite a todo mundo que está entrando agora, a Paty, a Lucimar, a Michele, todos que estão aqui conosco. Bem-vindos. Vou convidar vocês, então, para a gente fazer a nossa prece de abertura. Vamos já elevar o pensamento a Jesus, porque o momento do Evangelho já se iniciou em nossa casa. Possamos contribuir com os espíritos amigos agora, com bons pensamentos, bons sentimentos, que possamos esquecer por alguns instantes nossas dificuldades, nossos problemas e nos concentrarmos nos ensinamentos de Jesus e imaginar o nosso lar sendo amparado, protegido e higienizado. Que possamos estender essas bênçãos para todos aqueles corações que amamos e também para aqueles que ainda temos dificuldades de amar. Que assim seja. Amém. Pessoal, a leitura de hoje a gente continua no capítulo 5. Não estranhem que a gente está um tempão no capítulo 5, mas é um dos maiores capítulos do Evangelho, tem bastante item. Então seguimos no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Hoje é o item 24. Ele se chama A Desgraça Real. Em algumas edições é o Infortúnio Real, a tradução. A infelicidade real também. A infelicidade real. Tem algumas variações, Da mas tradução mesmo. Isso. É o item 24 do capítulo 5. A gente convida que vocês acompanhem. Eu vou fazer a leitura aqui. Normalmente a gente não tá fazendo a leitura do item inteiro quando ele é muito longo, mas esse eu acho que eu vou fazer porque tá muito bonito, né, Lara? Esse item aqui é mais curto também. Então vamos lá. A desgraça real. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com um coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura,
e mal oculta sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências do fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Essa parte agora eu achei muito legal. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consequência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que a surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Tem mais um parágrafo à leitura, mas eu vou parar aqui para dar tempo da gente continuar a discussão, mas convido vocês a lerem o último parágrafo. A leitura, provavelmente estou falando o sobrenome errado, mas é Delfina de Girardin, Paris, 1861. Foi esse espírito que nos trouxe essa mensagem aqui no Evangelho. Boa noite àqueles que entraram agora. Lari, o texto ele fala muito de um conflito que a gente, enquanto aqui na matéria, tende a cair, né? De que a gente considera como uma real infelicidade, desgraça e o que realmente é. Tens algum comentário a fazer sobre isso? Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite. Foi muito importante que eu recebi há mais de um mês atrás. E eu achei que era um mês atrás. Então, eu estou me preparando para esse, né, estudando, e tem me ajudado muito na minha vida pessoal, assim. Então, relembrando que por mais que a gente estude, o evangelho, ele é muito, água pura, né, ali pra gente beber da fonte. É muito bom pra gente ter do nosso lado em todos os momentos. Então, eu assisti uma palestra do Elahá, Jorge Elahá, que fala sobre a desgraça real, e eu trouxe duas historinhas que eu meio que, a que ele fez ali, eu adaptei um pouquinho para trazer para cá, pra gente poder trazer à tona o que foi falado aqui, né? A primeira é a diferença de espíritos protetores e espíritos familiares. O Elahá conta a história, né, de um policial que estava ali, né, fazendo blitz à noite, na noite de carnaval. Para ir para lá, o carro estragou, então ele teve que ir de ônibus para ficar passando lá um monte de gente, né, naquelas situações complicadas, até que parou um carro que estava com a carteira vencida e o cara ofereceu uma propina grande para não multá-lo. Com o policial estava o anjo protetor dele e a mãe, que era desencarnada, um espírito familiar. A mãe viu aquela quantidade e pensou: nossa, com esse dinheiro ele vai poder comprar um carro, nem vai precisar arrumar o carro.
E ele faz tanto bem pelas outras pessoas, então, tipo, não vai acontecer nada. Um monte de gente pega dinheiro pra bebida, pra droga, ele vai pegar esse dinheiro pra uma coisa boa. Então, tipo, que mal ia fazer, né? O anjo protetor ele falou: faça o que a sua mente tiver paz de espírito. O policial não aceitou. Passou o resto da madrugada, pegou o ônibus de manhã quando terminou, né? No ônibus, e o anjo da guarda botou a mão no ombro dele e falou: parabéns, você tomou a melhor atitude para o seu adiantamento moral e para sua felicidade real. Então aqui a gente já vê a diferença, e o Elahá traz a diferença quando a gente tem os espíritos são um pouco mais elevados moralmente, porque eles pensam numa felicidade a longo prazo, na felicidade de uma vida eterna, uma felicidade moral. Então ele fala que o espírito quer bem. E o espírito familiar, por mais que nos ame, não só desencarnados, nossos amigos, nossos familiares encarnados mesmo, às vezes eles querem te ver bem e não o teu bem. Porque nós ainda estamos muito atrelados às felicidades da matéria. Então, a gente fica muito sem questionamento, né? Às vezes, se a gente faz uma coisa que vai nos trazer essa felicidade momentânea, né? O que a gente acha felicidade momentânea material, mas as consequências, e daí ele traz, né? Que a verdadeira felicidade ou infelicidade é sobre as consequências que aquela atitude vai trazer pra gente. Então, às vezes, na maioria das vezes, quando algo aparece pra gente, a gente pensa, vamos dizer, uma doença, uma situação desagradável, vai ser uma situação que vai te acarretar a levar para pessoas que vão te ajudar, pessoas bacanas para tua vida, conhecer lugares que vão fazer engrandecer, né, para tua vida isso. E o oposto também, às vezes uma coisa que parece muito boa, um prêmio, alguma coisa que vai apresentar a vida e que tu vai achar que é o máximo e vai trazer consequências, te levar para pessoas e lugares que vai provocar em ti situações que não vai te trazer engrandecimento moral. Então, assim, gostei bastante dessa história. Então, eu acho que esse capítulo, não só esse capítulo, né, mas essa parte específica, nos convida a analisar o que a gente considera, se a nossa significado de felicidade está nos fazendo bem. Se a gente está realmente trazendo pra gente a felicidade real nas nossas escolhas. Então, essa foi a primeira historinha. Quer falar alguma coisa, Ju? Não, só uma reflexão que a tua fala me trouxe, né? Muitas vezes a gente mesmo não para ver se aquela escolha que eu fiz lá no passado, seja semana passada, seja ano passado, enfim, de um relacionamento, de um emprego, de uma amizade, enfim, né, de uma fala que a gente escolhe às vezes falar, né? Que consequência isso me trouxe? Porque às vezes, que nem você falou e tá ali, né, na hora, uma promoção no trabalho. Parece que é uma consequência ótima, mas e a longo prazo? Né? A gente tem que parar para refletir isso. Às vezes eu gosto da fala, porque é uma coisa bem do dia a dia, né, Lari? A Sim. gente às vezes não. Eu vou falar porque eu preciso botar para fora, porque eu preciso me expressar. Claro, precisamos mesmo, né? E às vezes na hora nos faz bem fazer isso. Mas e depois? E no dia seguinte? E na semana seguinte? E aquele relacionamento? O que causou essa fala? E a longo prazo? Então, acho que até um convite, né, pra gente, inclusive para mim, que isso me fez refletir. Será que a gente está pensando nas consequências que aquelas atitudes estão causando? Porque estava ali, né, ó. A verdadeira desgraça está na consequência do fato mais do que no fato em si. Então, quais são as consequências das nossas escolhas? Não para a Larissa de agora, para a Júlia de agora, para a gente enquanto espírito imortal, né, Lari? Porque é um olhar diferente que a doutrina espírita nos convida a fazer. Outra historinha também que ele trouxe, que eu gostei bastante, foi principalmente para os espíritas aqui, tá? Que ele fala que um palestrante foi tirar a carteira de renovar a carteira de motorista e não foi aprovado no oftalmologista. Daí ele foi em outro, o cara até falou que ia passar ele, mas na hora de assinar o documento não passou. Daí o que ele falou? É o obsessor? É o obsessor que não quer que eu vá dar palestra espírita. Daí o anjo da guarda dele falou: não, fomos nós, porque você não tem mais condição de dirigir. E isso ia te causar mais mal do que bem. Então, mais um chamado pra gente, né? Que, tipo, às vezes o que a gente acha que é bom pra gente, ou pros nossos familiares,
ou para os nossos amigos, porque a gente gosta muito, né, de dar nosso conselho, né? Que se a gente se acha entendedor muito, muitas vezes não é o melhor para aquela pessoa. Então aqui é um poder muito grande que é o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai entender quais são, até onde a gente pode ir, até onde a gente precisa dar uma segurada e também estar mais aberto a ouvir a espiritualidade amiga, né? Mesmo que não seja o que a gente deseja naquele momento. Até, né, Lari, uma das vantagens da gente procurar agir da forma correta, no bem, porque se a gente está buscando fazer isso, né, tentando acertar, quando acontece algo assim que tá fora, ai, não consegui aquilo que eu tô estudando tanto, né, tô me dedicando tanto e não tá dando, algo que sai do que a gente espera, do que parece ser o melhor, a gente tem que, se a gente está agindo da melhor forma, nos resta pensar o quê, né, Lari? É porque é o melhor para mim. E daí Sim, seguir confiando em Deus. Só que se a gente não busca esse autoconhecimento, esse bom, esse bem agir, o que acontece? Pode ser consequências das nossas atitudes que estão nos sim. levando a isso, que daí são os tormentos voluntários, né? Que Aquilo que a foi gente falado. mesmo causa. Mas se a gente busca ter uma consciência tranquila e não tá dando certo aquilo que a gente quer, ou até uma doença, né? Estamos fazendo tratamento no médico, na casa espírita e não tá, é porque de alguma forma a gente não entende ainda, mas de alguma forma é o melhor, né? Por isso que a gente tem que se lembrar de se transpor e além desse olhar do aqui e agora, porque é lá. Eu digo lá, não é lá, né, Lari? É É, aqui já, que mas é é aqui. a gente, enquanto espírito imortal, que está a verdadeira explicação, a verdadeira motivo, a gente como o verdadeiro espírito. Então, tem isso também, né? A Fábio me contou, a Fabiana Martins me contou uma palestra que ela viu, até se ela puder botar aqui, se ela se lembrar da onde que ela ouviu, para a gente se perguntar, em vez de por que isso me aconteceu, perguntar para que isso me aconteceu. Sempre deixando claro, eu gosto de pontuar, principalmente nesse capítulo, Bem-aventurados aflitos, que não é porque uma aflição tá te ocorrendo que tu tem que, ah, não, então Deus quer que eu sofra, ou é karma, ou é pagamento. Não. Você vai ultrapassar, vai passar esse sofrimento com a medicina terrena, com a casa espírita, com a tua rede de apoio, de amigos, famílias. Então, tudo isso é para nos ajudar a atravessar esse momento da melhor forma possível. Entende? Não é um pecado, né? A gente não pode paralisar com culpa, com medo. A gente precisa atravessar esses momentos que vão nos acontecer porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, aqui o que a gente fala com o Aventurados, né? O Jesus nos fala com essa parábolas, com as parábolas que ele nos dá, é para nos ajudar a atravessar de uma forma mais leve. Ô, Lari, não foi isso que a Fábio te falou, mas coincidentemente eu sei que também está dizendo isso num livro da Alcione Peixoto. Ela fala exatamente essa frase, que a gente não tem que se perguntar o porquê que a gente sofre, mas para quê, né? Qual que é o objetivo? Então, convido inclusive a leitura, Evangelho, Conversão e Sofrimento, se eu não me engano, o nome do livro dela. É bem legal esse livrinho. Bacana, não conheço, vou E anotar. é bem legal, comecei a ler agora também, tava para doação ali, a gente pega às vezes uns livros só para dar uma folheada e ver que o livro é bom, né? A Suzana deixou um comentário aqui, né, que se nesses momentos infelizes, será que a gente está conseguindo nos perguntar, né, o que a gente precisa aprender, o que está acontecendo? E essa é a reflexão que o Evangelho nos traz, né? E às vezes a gente se pergunta, né, para que isso está acontecendo e a gente não sabe a resposta e a gente desiste. Mas às vezes é assim mesmo, né, Lari? A gente não tem a resposta. Às vezes nem em anos a gente tem a resposta, né? Às Sim, vezes às é uma vezes. encarnação inteira. E nem assim, às vezes, né? Por Mas isso, daí vem a fé, né? A fé raciocinada de saber ter a confiança de que existe um porquê e é um porquê que vai te beneficiar. Vocês, né, foi feito semana passada os tormentos voluntários, é diferente, a gente tá falando de outra coisa, né? São tormentos que vieram, que apareceram no nosso caminho, que não foi ocasionado pela gente, né? Então, esses sofrimentos, né, esses tormentos, que não são voluntários, são para esse crescimento. Não é, é uma consequência do que talvez nós fizemos, talvez não, né? Que nós fizemos em outras encarnações, né?
Então, é para o nosso engrandecimento. Outra coisa que meu pai sempre fala, que ele gosta de me lembrar, porque às vezes eu fico chateada quando eu estou passando uma situação e não consigo, né, entender o para quê. E ele fala que Deus só dá o fardo que você possa carregar. Então, se você está passando por isso, é porque você tem a base, o apoio, dentro de ti, a capacidade para passar por aquela situação. Jesus nos disse, né, Lari, vós sois luzes. Ele não falou isso. Jesus não falou nada por falar, né? Se Jesus está dizendo, Jesus que é Jesus, né? Tá dizendo que a gente é luz, é porque a gente já é luz, não é vós ser, a gente vai ser luz um dia. Não, nós Já somos somos. luzes, então a gente já tem isso dentro da gente. E se a gente está passando por isso, é porque a gente consegue suportar, seja uma expiação, uma prova, não importa, é porque conseguimos, né? E esse conseguir também acho que é importante a gente lembrar, apesar de ser às vezes um fardo nosso e só nosso, a gente não pode, por mais que a gente queira às vezes, né, ajudar alguém que está passando e pegar o fardo para nós, não dá, a gente pode contar com a ajuda de amigos Sim, encarnados. Tem o nosso anjo da guarda, que a Lari deu o exemplo ali do início, que se tem alguém que nunca nos abandona, né, Lari? É o anjo da sim. guarda. Coitado, esses aí a gente dá trabalho. Tem os amigos, tem a família, tem a nossa fé, que é um desses recursos, tem a medicina terrena também, que nos ajuda. Enfim, né? A gente tem que suportar muitas coisas, mas não sozinhos também. A casa espírita está sempre de portas abertas para uma conversa fraterna, enfim, e por aí vai. E tu falou também, acho que foi na tua primeira fala, Lari, que esses momentos difíceis nos convidam a fortalecer a fé, mas também às vezes a gente acaba conhecendo amigos novos nesses momentos, lugares novos que tu falou, né? A gente exercita o perdão, porque quando a gente está numa situação bem difícil, a gente fica um pouco mais suscetível, né? A perdoar, a Sim, entender. E a gente acaba entendendo mais a dor do outro também, né, Lari? Quando a com gente está em dor, a certeza. gente olha para a dor do outro com o coração mais aberto, A né? gente veio que o nosso julgamento muitas vezes foi rígido demais, né? Eu tô com um mantra, né? Todo mês eu trago um mantra. Que é tipo, se eu desencarnar agora, essa situação que eu tô incomodado, essa coisa, vai fazer algum sentido lá no plano espiritual? Eu vou estar me importando com essa situação? 99% das vezes é não. E daí eu tô deixando, tipo, sabe? Me libertando dessas preocupações e focando no que tá importando, no que eu vou me preocupar se eu desencarnar hoje, sabe? E cem E por daí, cento pode das falar. vezes, né, Lário, que a gente realmente vai se preocupar é tudo coisa nossa, né? É defeito, é dificuldade que a gente traz, não é o outro, Sim, não é o que o outro nos falou, não é o que o outro está provocando. Então, esse pensamento é bom mesmo a gente fazer. Será que isso vai importar mesmo se eu desencarnar agora? Isso vai ter importância? ai, o meu amigo não deu bom dia hoje, então, meu Deus, não vou dar bom dia pra ele amanhã. O meu colega de trabalho foi pedir, perguntei uma coisa, ele foi grosso. Tipo, pergunte isso, esse sentimento que eu tô sentindo. É realmente importante? Ou é vaidade, ego? Tipo, essa pessoa não é legal em vários outros momentos, é só nesse ponto. Esse ponto, essa situação que ocorreu, tem mais peso do que todas as outras que ocorreram. E às vezes também, né, além de novos amigos, você conhece pessoas de outras maneiras. Pessoas que você não imaginava que para essa situação que está sendo difícil, elas são uma base de apoio tão grande, elas revelam outros lados dela para você. Você conhece ela de maneira mais profunda, criando uma conexão muito mais bonita, às vezes mais verdadeira, sabe? E isso me lembra, Ju, assim, essa partezinha do texto, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vida, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Isso me chamou muito a atenção para o período que a gente vive. Com a internet, né? Esse mundo virtual que é tão vasto, que traz tanta possibilidade de conteúdo, e a gente tem que se questionar, a gente tá, quanto tempo a gente gasta consumindo conteúdo que não traz pra gente nada. Eu não tô falando assim, então não posso ver novela, não posso ler um livro de ficção, não tô falando sobre isso. Mas o tempo que você gasta consumindo isso e a importância que você traz isso pra sua vida, porque às vezes você assiste um post no Instagram com alguma notícia
aquilo deixa o teu dia estragado, né? Se você for ler os comentários mesmo, mais ainda. Então, a gente tem que se questionar por que a gente está consumindo tantas coisas que estão sendo ópio do que importa. Trazendo esquecimento que o dia tem 24 horas. Então, a gente está aproveitando esse dia da melhor forma possível. Eu sei que cada um que assiste aqui tem as obrigações do dia a dia da matéria, no trabalho, no transporte, né? Na família. Então, o que a gente faz com o tempo que está nos sobrando? A gente está consumindo coisas que vão nos ajudar a levar esse dia a dia de maneira mais fácil, mais leve, né? Levando amor, carinho para as pessoas ao nosso redor e para a gente mesmo. Ou a gente está tentando só esquecer o mundo naqueles segundos, segundos não, porque o Brasil, por exemplo, a média são 7 horas diárias nas redes sociais. Então a gente precisa. E sabe que me lembrou, eu e a Ju somos muito fã de Maria de Madalena, né? De Magdala. E no Boa Nova tem, né, um capítulo e fala muito disso, né? Ela tinha tudo, tinha riqueza, os homens aos seus pés, uma vida boa. E para ela era infelicidade aquilo. Ela só encontra a verdadeira felicidade quando ela larga tudo e vai, né, num lugar leproso ali, ensinar, tá sozinha, porque Jesus já tinha desencarnado, cada discípulo foi fazer o que tinha que fazer, e ela foi muito feliz. Aos olhos do mundo, ela era feliz e se tornou infeliz. Mas aos olhos do espírito foi ao contrário. Ela era infeliz e só foi feliz quando seguiu Jesus, né, Lari? Quando largou tudo e seguiu esse amor por Jesus. E Jesus faz esse convite pra gente hoje em dia, da mesma forma que ele fez pra Maria de Magdala, né? Que a gente não é largar tudo, gente, não vou mais trabalhar, vou viver só rezando. Não é isso, né? Que nem a Lari falou, todo mundo tem seus compromissos. Trabalho, buscar filho no colégio, família, enfim, né? Mas se nesses momentos que são importantes, esses deveres da matéria, né? A gente está fazendo com alegria, a gente está cumprindo esses deveres alegres, ou a gente faz reclamando, faz esperando que passe logo, né, Lari, para poder chegar em casa e ver uma TV, para poder dormir. Esse é o convite do Evangelho. A gente não precisa, né, Lari, mudar a nossa vida inteira do dia. A gente não precisa mais fazer isso. Não é sobre isso. É a gente mudar não o que a gente faz propriamente dito, mas como a gente faz. A gente está botando alegria, amor, dedicação naquilo que a gente está fazendo. Que nem a Lari falou, não tem problema ver uma série, ler um livro de ficção. Inclusive, às vezes é bom, né, Lari? Sim. Mas, né, será que isso tem mais importância do que o resto? Então, são essas as reflexões, né? Equilíbrio, né? Que a gente tem que ter, porque a gente acaba saindo muito do desequilíbrio. A gente consome em excesso algo e esquece de todo o resto. A gente precisa ter esse equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, até porque a vida espiritual é tudo. A vida material é uma parte, a vida espiritual é toda ela. É o que nós somos. Então, eu até, para brincar com vocês aqui, eu passei por um período com muita dor, né, nos nervos e tal, e eu não podia secar uma louça, eu não podia tomar banho sozinha. Hoje em dia, quando eu tomo um banho sozinha e seco uma louça, eu fico tão feliz, sabe? Tipo, se eu penso... Tu nunca imaginou, né? Tu nunca imaginou ficar feliz secando uma louça. Tomar um banho sozinha, olha que prazer, sabe? Então, é buscar isso mesmo, sabe? Procurar no nosso dia a dia maneira de trazer essa felicidade, porque a maneira com que a gente olha a vida vai nos dar mais leveza. Porque o mundo é difícil, gente. A gente convive com pessoas diferentes uma das outras. E isso é muito importante, porque se a gente conviver só com pessoas que pensam igual a gente, falam das mesmas coisas que a gente se limita. A gente precisa ter o convívio com outras pessoas que foram criadas de maneira diferente, têm religiões diferentes, pensamentos políticos diferentes, para você crescer, porque você só vai crescer quando você encontrar diversidades. É a única forma. Uma criança, quando está aprendendo, o que ela faz? Ela faz prova, trabalho, eles fazem um estudo, a professora ensina, eles, né, trocam, conversam sobre. O aprendizado, ele traz isso. E quando a doutrina espírita nos traz o embasamento com as explicações, o porquê que isso está acontecendo, e isso nos fortalece, nos dá base, a fé raciocinada, para não, tipo, balançar nos momentos difíceis, porque vão ter momentos difíceis. A gente está num momento que vai ter momentos difíceis. Eu
sou muito grata à minha rede de apoio familiar, de amigos, do centro espírita, porque se não fosse por todos eles, da doutrina espírita, eu não sei como é que eu teria passado por várias situações. E nós todos aqui que estamos assistindo, conhece alguém, ou vocês próprios passaram por essas situações. Cada um, porque o que pode ser sofrimento para mim, pode não ser para Júlia. O que é para Júlia não é para mim. Então não nos cabe sobre valores de tipo, eu sofro mais, eu sofro mesmo. Não importa. Se tá sofrendo, a gente precisa ajudar, né? Se é o outro, a gente ajuda, a gente tá do lado. Às vezes a gente não vai poder fazer nada, mas escutar, estar presente é uma oração, gente. Orar pro anjo da guarda daquela pessoa que vai ajudá-la da melhor forma possível, que a gente também às vezes é hora errada, né? A gente pede alguma coisa pra pessoa, mas não é o que a pessoa tá precisando. Então vamos orar pro anjo da guarda dela, que ele vai saber como utilizar essa energia da melhor forma possível. Isso é verdade, Lari. Ô, Lari, eu queria convidar você, o pessoal para depois ali no Spotify, no YouTube deve ter também. Tem, eu sei que no Spotify é do Chico Xavier, tem áudios dele que ele gravou em programas, tem falas do Chico, né? Essa se chama Confia Sempre. Se botar Confia Sempre, Chico Xavier vai ter. Tem uns que são músicas que ele cantava, também é bem gostoso Hum. ouvir a voz do Chico. A Fábio que me mandou, inclusive. E nesse Confia Sempre, em um trechinho, Chico diz assim: os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e seguir vivendo. Então, olha só, o maior infortúnio, a maior desgraça, a maior infelicidade, o maior sofrimento é a gente não ter fé em Deus e em nós mesmos. São as duas fés que a gente não pode esquecer de ter, gente. Então, acho que fica esse convite, né? Apesar das dificuldades, sejam elas quais forem, material, espiritual, as desgraças reais, os tormentos voluntários, que a gente não perca a fé em nós, porque Deus confia em nós, nosso anjo da guarda confia em nós, Jesus confia em nós e em Deus, porque a gente não tá sozinho. Deus, ele não, a gente não sofre, né, Lari, porque Deus quer nos ensinar com sofrimento, não é isso. A gente sofre para ser feliz, para crescer. E essa dor, né, essa privação, essas desgraças, muitas vezes vem para nos mostrar que o caminho, a situação que a gente estava era ilusória, era irreal, não é boa para a gente. Então vamos encarar As desse jeito. prioridades que a gente tinha não eram prioridades que nos faziam bem. Pessoas que a gente tinha em alto, né, valor ali no nosso dia a dia não eram pessoas que estavam nos trazendo coisas boas. Sabe quando a gente usa o Waze, Lari? Porque a gente usa o Waze para quê? Para evitar fila, né? Todo mundo usa o Waze para isso. A gente bota lá o caminho, ele calcula a rota tal. Se a rota passa a ter fila, se dá algum acidente, o que ele faz? Ele recalcula a rota. Então, o Ótimo. sofrimento é isso. Tô recalculando a rota aqui, porque essa rota não vai ser a melhor mais. Então, né, a gente nunca reclama quando o ex faz isso. Então, quando acontece isso na nossa vida, vamos agradecer também a mudança de rota, porque ela é boa. E quando a gente está numa situação tão difícil com a gente, ou com algum familiar, alguém muito próximo, que a gente não sabe o que fazer, porque muitas vezes acontece, né, Lara? A situação é tão difícil que a gente não sabe o que fazer para melhorar, que a gente tem que olhar um pouquinho para a dor do outro. Porque é assim que a gente vai ser medido, a nossa felicidade vai ser através do quanto a gente leva de felicidade para o outro, né? Então, e sempre que a gente olha um pouquinho para a dor do outro, pode ser que a nossa dor não diminua muito, mas por uns minutinhos ela se esquece um pouquinho, mesmo que volte depois, né? Então, A acho que gente essa pode ser o convite. bota na balança, né? Porque a gente tá acostumado a querer reclamar. A gente focar só no que tá dando errado, a querer o que a gente quer, entendeu? Independente se é bom ou não, a gente tem isso na gente, é normal, a sociedade nos traz isso. Então, é esse recalculamento, adorei, eu vou usar em outras palestras, esse recalculamento de rota aí. A gente tem que fazer todo dia, toda semana, ver lá no nosso Waze, que é a lei moral, que é a lei de Deus, que é de amor, de causa e consequência, pra gente
passar, né? E passando. Não sei vocês, mas eu sou CDF, eu gosto de acertar, eu gosto de fazer melhor. Então é um convite, gente. A gente não pode. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gente, não! Até porque a morte não existe. Você tem uma vida eterna. Então, quanto mais cedo a gente fazer essas reflexões e trazer pra gente. E essa questão de se iluminar, a voz foi Luiz que a Ju trouxe, eu gostei bastante, porque quando a gente se ilumina, a gente ilumina os outros ao nosso redor. Às vezes, tu quer mudar o outro com palavras, com, né? Às vezes, se você mudar, o outro vai te ver como exemplo e vai buscar aquela melhora. Então, vamos nos iluminar. A luz nós Fica a já temos, tarefinha né? da semana. Já temos a tarefa, né, Lari, para a semana. Lari, a gente já chegou aqui no tempo final. Queres trazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa? Eu acredito que hoje foi um ótimo, Tem uma bastante ótima conversa. coisa para a gente refletir na Tem. semana já, né? Queria agradecer a participação do pessoal e te convidar para fazer a prece de encerramento. Pode ser, Lari? Vamos, Clara. Pai amado, espiritualidade amiga, agradecemos sinceramente, com toda a humildade, por este momento, que possamos absorver essas palavras que Jesus nos trouxe, que a espiritualidade amiga, que possamos conversar com nossos anjos protetores, que possamos escutá-los, que essa semana as dificuldades que nós vamos passar numa doença física, numa questão emocional, num fato no trabalho, na família, nós possamos carregar esse entendimento de que qual é a verdadeira felicidade? Como que eu vou atravessar isto? Que isso está na minha vida? Como eu posso crescer com essas situações? Que possamos levar esse novo olhar, que nos consola, nos alivia e nos iluminar. Pedimos, Senhor, para quem tiver água junto aqui, né, para fluidificar, para trazer, né, remédios para nossas mazelas físicas, mentais, espirituais, emocionais, que protejam nossos lares, que possamos escutar e convidar pessoas encarnadas ou desencarnadas que vão nos ajudar nesse processo. Obrigada, Senhor, assim seja. Boa noite, Lari. Gente, Boa noite, pessoal. Até abraço, domingo que vem. gente. Esperamos vocês.